Muito obrigado, queridos amigos. Agradeço imensamente por estarem conosco, acompanhando o canal da Seitinoye e estudando juntos, mais um pouquinho a respeito do ensinamento da Seitinoye. Durante as sextas-feiras, nós estamos estudando este livro, O Amor Supera o Castigo, de autoria do mestre Masaharu Taniguchi. Porém, esse livro ele é baseado na biografia de Stardale, cujo nome dessa biografia é Release. Rapidamente, é preciso a gente falar um pouquinho sobre Stardale, porque esse livro é baseado em sua biografia e para que a gente possa dar continuidade, faz-se necessário que eu dê algumas explicações, Quem era Stardale, Stardale era um presidiário que ficou preso por muitos anos e após uma sessão de tortura na masmorra, ele desmaiou e teve um sonho em que Cristo apareceu diante dele e esse foi, na verdade, o despertar espiritual de Stardale para a religiosidade, para a religião, e aí até falando sobre o nome do livro, porque a sessão de tortura na masmorra dos carcereiros o objetivo era que ele se ajoelhasse diante dos carcereiros e pedisse desculpa, quando algum detento eventualmente saía da linha, E só que ele não se curvou diante dos carcereiros e passando por essa sessão de tortura, pendurado, na masmorra, ele perdeu a consciência e, perdendo a consciência, ele teve um sonho em que Cristo apareceu diante dele. Imediatamente ele se ajoelhou diante daquela imagem de Cristo com um olhar amoroso que ele relata, nessa biografia intitulada Release, que ele nunca tinha sentido algo semelhante a esse amor grandioso em que Cristo aparecia diante dele em sonho, E nesse momento ele se curvou e se ajoelhou diante de Cristo, Então, justamente, o livro fala sobre que o amor supera o castigo, ou seja, bastou Cristo com seu amor infinito, aparecer diante de Stardale, um criminoso muito perigoso, que fez uma série de atentados com a sua quadrilha em vários lugares dos Estados Unidos, uma pessoa assim muito respeitada entre os próprios presidiários, então ele se convertesse para um lado espiritual e religioso, Então, na primeira sexta-feira, nós falamos um pouquinho sobre a vida de Stardale e desse momento que ele teve o despertar. E ele, depois de que ele teve esse despertar, ele ficou com muita vontade de ajudar os presidiários. Porém, os presidiários, muitos, na grande maioria, eles resistiam. Eles achavam que Stardale, ao invés de ser aquele cara durão, ele tinha virado um fracote, Porque ele começou a colaborar com os carcereiros, começou a ter um comportamento exemplar e, aos olhos dos outros presidiários, isso era um sinal de fraqueza e de que ele tinha, na verdade, se transformado não para o bem, aos olhos dos carcereiros, dos presidiários, E só que, na verdade, ele realmente teve uma transformação muito grande a partir deste momento. E nós vamos estudar, na verdade, agora, o que se deu após essa passagem do despertar espiritual de Stardale dentro ainda do presídio. Então, como ele, na verdade, começou a ser meio que hostilizado pelos outros detentos,
Um deles chegou a falar, se você sabe tanto sobre Cristo, então vá lá na frente e faça um discurso e mostre todo o seu conhecimento. Só que chegou um momento que ele realmente foi, só que ao chegar lá na frente no púlpito, ele não conseguiu falar nada. Então ele começou a ser ainda mais ridicularizado pelos outros presidiários, né? Só que aí aconteceu um fato maravilhoso na vida de Stardale, que é relatado na página 29. Assim, Stardale foi transferido para outra ala do presídio e livrou-se da situação difícil em que se achava, que era, na verdade, de ser hostilizado pelos outros presidiários. Foi ali que ele teve a oportunidade de conhecer o velho Leifer e dele receber valiosos ensinamentos. Leifer, na verdade, é um apelido que na língua inglesa é dado para um condenado à prisão perpétua, né? Então, qualquer cara que é condenado à prisão perpétua, eles chamam de Leifer. E esse Leifer, ele já era um senhor, de uma certa idade, né? E foi aí que, na verdade, além do despertar de Stardale com esse sonho em que Cristo aparecia diante dele, ele teve a oportunidade que, na verdade, foi uma transformação definitiva na vida de Stardale, né? Por mais difícil que seja a situação atual da pessoa, se ela eliminar o seu karma, redimindo os erros do passado, receberá diploma dessa etapa e será levada para uma nova fase. Isto porque esta vida é um curso para que as pessoas aprimorem a alma acumulando muitas experiências. Então o mestre diz aqui que essa transferência, né, e esse encontro com Leifer, na verdade, foi um diploma na vida de Stardale, ou seja, como se fosse um prêmio, um presente. Então, todas as vezes que a gente faz algo em benefício das outras pessoas, que pelo menos era a intenção que Stardale tinha naquele momento, depois desse despertar espiritual, ao ver a imagem de Cristo em sua frente em um sonho, após ter ficado desacordado diante da tortura que ele recebeu, o mestre diz que, na verdade, todas as pessoas que, na verdade, passam por experiências e conseguem superar essas dificuldades como se fosse um curso na nossa vida, nós recebemos um diploma. Então, essa transferência e esse encontro com Leifer foi um diploma na vida de Stardale, né? E na página 30, Leifer, esse condenado à prisão perpétua, passa o primeiro ensinamento para Stardale. Não seja como um intruso na vida de alguém a quem você pretende salvar. Deixe nas mãos de Deus, isto é, confie a Deus toda a questão referente à salvação. Ele determinará o momento oportuno e o lugar propício para você salvar alguém. Além disso, quando chegar a hora, ele fará com que você profira palavras adequadas conforme a necessidade. O amor vem em primeiro lugar, seguido da confiança. Por que Leifer falou isso para Stardale? Porque Stardale, após ter esse despertar espiritual para a religiosidade, ele queria a todo custo salvar as pessoas. Só que os outros presidiários começaram a hostilizá-lo. Então foi aí que Leifer falou para ele que ele não poderia ser intruso na vida de alguém a quem ele pretendia salvar. Então, que tem o momento certo, na hora certa, com as pessoas certas. Então, esse foi o primeiro ensinamento de Leifer para Stardale. E na página 31 diz assim: por falar em Jesus Cristo,
você sabe o significado do fato de ele ter lavado os pés de seus discípulos? Leifert perguntou para Stardale, né? Você mesmo me ensinou que o significado desse ato é humildade. Tem razão. Você acredita realmente nisso? Que esse ato de lavar os pés dos discípulos de Cristo foi um ato de humildade? Então, Stardale disse, claro que acredito. Será que o simples fato de saber que tal ato significa humildade torna-o humilde também? Aí Stardale diz, acho que não. Então Leifert disse para ele, esse é o ponto. O que importa não é simplesmente conhecer o significado dos fatos vivenciados por Jesus Cristo, e sim colocar em prática o conhecimento cultivando o Espírito de Cristo. O que Leifert quis dizer para Stardale naquele momento? Que saber o que é humildade não o torna humilde. E o que, na verdade, nós aprendemos, não só na Seichonoye, como em todas as religiões, é que não existe nenhuma religião que funcione na vida das pessoas se não houver a prática. Então, a prática é fundamental para qualquer ensinamento religioso. Não adianta a pessoa saber, ouvir palestras, achar bonito, mas não praticar nada na vida dela. Então foi justamente nesse ponto que Leifert enfatizou para Stardale. Ou seja, não adianta saber o que é humildade se você não praticar a humildade. Ou seja, o que ele quis dizer? Ele queria forçar de qualquer jeito a salvação das pessoas simplesmente porque ele queria. E então Leifert diz que a gente tem que ter humildade para entender que não é pela nossa vontade, e sim tudo existe um momento certo e que nós devemos agir de acordo com a vontade de Deus, né? Então, que a religião não pode ser apenas estudada, ela tem que ser vivida, principalmente, né? Daí nós vamos para a página 37, que é um outro ensinamento em que Leifert conversa com Stardale. Leifert disse que, basicamente, são duas as maneiras de provar a confiança total na vontade de Deus. Uma delas é afastar os pensamentos mundanos e fazer uma intensa concentração mental refletindo acerca de Deus e dos seus mandamentos. A outra é alcançar o estado espiritual de mansidão e entregar-se nas mãos de Deus. Essas duas posturas mentais podem ser consideradas dois polos do método de provar a confiança total em Deus. Bem, nós aprendemos que, na realidade, todas as religiões, elas têm um ponto de convergência, já que nós acreditamos que todas as religiões emanam de Deus universal, né? Quando nós estudamos o ensinamento cristão, nós aprendemos que talvez a principal mensagem de Cristo há mais de 2000 anos atrás tenha sido: amai ao próximo como a ti mesmo. A Seichonoye, ela iniciou-se no ano de 1930 e o mestre diz: eu e o outro somos um. Basicamente, essas duas ideias, né, essas duas mensagens, elas têm o mesmo significado.
amai ao próximo como a ti mesmo, eu e o outro somos um, então, na verdade, nós estamos falando de ideias, na verdade, que coincidem, na verdade, na sua essência, né? Então, quando nós falamos de manifestar o amor para outra pessoa ou sentir unidade de vida entre eu e o outro, nós estamos falando da vontade de Deus. Então, nesse sentido, né, quando o Leifert diz assim, uma delas é afastar os pensamentos mundanos e fazer uma concentração mental refletindo acerca de Deus e dos seus mandamentos, ou seja, a vontade de Deus. E a outra é ter uma postura mental, né, de mansidão e entregar-se nas mãos de Deus, ou seja, Deus, eu coloco-me em tuas mãos. Todos os dias, nas minhas orações, né, de manhã, eu sempre tento fazer esse exercício. Eu posso fazer a leitura da Sutra, fazer a meditação Shinsokan. Ao final, eu sempre penso assim, Deus, que a tua vontade seja a minha vontade, que o teu pensamento seja o meu pensamento, que tuas atitudes sejam as minhas atitudes. Ou seja, é um exercício de colocar-se nas mãos de Deus como um instrumento da vontade de Deus. Então aqui Leifert diz que, na verdade, esse exercício é um exercício de entregar-se totalmente a Deus. Na página 41, né, deste livro, diz assim, mesmo que o mal pareça existir, só consegue manifestar o seu aspecto apoiando-se no bem, que existe de verdade. Foi por isso que Leifert, falando a respeito do seu método de concentração mental, afirmou que, ao preenchermos a nossa mente com pensamentos bons, de elevada espiritualidade, a crença na eternidade da vida, o que é o oposto disso, só pode se extinguir. Se você elevar sua mente a Deus e pensar somente na eternidade da vida e nas coisas boas, o mal só pode ser extinto. Por quê? Porque ele não tem existência verdadeira. Leifert recomendou como uma prática ideal para antes de dormir um método de relaxamento mental. A respeito disso, falarei em outro tópico. De manhã, logo ao acordar, deve-se praticar a concentração mental a fim de intensificar a consciência de estar em contato direto com Deus. Essa prática é muito parecida com a meditação Shinsokan da Seicho no Ie. O que consiste basicamente essa mentalização? E, na verdade, é o objetivo principal da meditação Shinsokan. É nós deixarmos esse mundo aparente, físico, que não tem existência verdadeira, para concentrarmos e direcionarmos a nossa mente para o mundo da criação de Deus, o mundo da imagem verdadeira. Então é isso que Leifert sugeriu, né, orientou a Star Daily. Seguindo aqui o nosso estudo, na página 52, diz assim, não existe nada superior ao amor para ajustar a nossa vida. Sermão sem amor nunca salvou ninguém, nem há de salvar. Somente amando a humanidade e acolhendo com bondade os outros, você conseguirá salvar a própria alma. Ou seja, não existe alegria, não existe salvação na nossa vida sem
que passe pelo amor às outras pessoas, né? E esse amor às outras pessoas, na verdade, começando em primeiro lugar pelos nossos próprios familiares, né? Na página 53, na página seguinte, diz assim: o mais importante é ter espírito dócil como as criancinhas. Só assim é possível entregar-se totalmente a Deus. E ao conseguir isso, a pessoa fica com a mente limpa como um papel em branco, eliminando a vaidade, a ilusão, a hipocrisia e outras disposições mentais negativas. Por que Leifert fez questão de falar aqui sobre a docilidade como as criancinhas? Porque a criança, ela tem aquele espírito dócil, né? Aquele espírito de aceitar qualquer coisa. E na medida em que nós vamos, na verdade, tendo mais conhecimento intelectual e nós começamos a julgar as pessoas, né? E principalmente reconhecer os defeitos das pessoas, esse fato, na verdade, vai cada vez mais impedindo que nós manifestemos esse amor verdadeiro, né? O amor que é incondicional, aquele que não reconhece, na verdade, a imperfeição das outras pessoas. E aí, o Leifert, ele fala sobre, faz uma comparação com alguns pardais que começaram a aparecer ali diante da cela, né, do Leifert. E aí ele fala assim, ele colocava uns pedacinhos de pão na grade da cela, e aí apareceu um pardalzinho, né? E que Leifert chama de João. E esse João representa o amor. Então, logo que ele coloca o pão ali na grade, o João, que ele colocou o nome no pardalzinho de João, ele vem, come e fica muito feliz, né? Então, ele fala que ele é o amor, ele não tem medo. O amor elimina todos os medos. Quem tem amor não tem medo, né? E aí depois vem um outro pardalzinho que chama-se Pedro. Ele também vai lá e come, né? E que ele chama de fé. Ainda não tem total confiança, mas confia na proteção divina. Ele ainda não tem aquela confiança total, mas ele confia em Deus, ou seja, tem fé. Então ele vai lá, apanha o pãozinho e se beneficia porque ele não manifesta o temor, né? Que Leifert diz que o fato mais prejudicial na vida das pessoas é o temor. Só que aí vem o terceiro pardalzinho, né? Que ele colocou comida e que chama-se Tomé. Tomé representa a razão. E por ele ser muito desconfiado, ele vê o pedacinho de pão na grade, e ele vai e volta e não pega, né? O Leifert diz que quando a pessoa só age com a razão, sem amor no coração e sem fé, ela perde muitas oportunidades na sua vida porque ela tem medo, ela fica hesitante, falta coragem. Então esse pardalzinho Tomé, ele não veio comer o pão e não usufruiu, na verdade, do ato de receber um alimento ali na grade da cela de Leifert. Então, Leifert fez essa comparação, né, com esses três pardaizinhos para explicar, na verdade, para Stardale, né, que, na verdade, nós precisamos ter um coração dócil como de uma criança, sem ver maldade em nada, sem medo de nada,
ou seja, com o coração puro e manifestando somente o amor às outras pessoas. Então, esse é o caminho da salvação. Quando a nossa mente se apega muito à razão e começa a enxergar muitos defeitos, dificuldades em todas as situações, nas pessoas que nos cercam, na verdade são os motivos da nossa tristeza, dos nossos insucessos e até mesmo das nossas doenças, né? Então, é ter o coração puro, né, como de uma criança, para receber todas as dádivas e o amor infinito de Deus que está presente constantemente dentro de cada um de nós. Eu agradeço imensamente a todos, esperando reencontrá-los na próxima sexta-feira. Muito obrigado. Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Ei, juvenil, você que tem de 11 a 14 anos, Tá chegando um evento especial feito para você. se você tá afim de participar de atividades, jogos online, show de talentos, conhecer gente como você e fazer novas amizades, Enquanto você descobre quem realmente é, aprende a realizar seus sonhos, se dar bem na escola, resolver seus desafios e a ser feliz de verdade. você é o nosso convidado para viver tudo isso no Seminário Virtual para Juvenis. Trava na perfeição. Dias 13 e 14 de fevereiro de 2021, das 15 às 18 em ambos os dias, totalmente online, no valor de apenas R$ 50 na plataforma Hotmart. Beleza? Fechou? Pode crer. Ou melhor, Pode pá, eu sou um ser espiritual. te esperamos lá, hein?